Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Quando o pedido para traduzir Lenny Kravitz apareceu nos comentários, a primeira música que me veio à cabeça foi Always on the Run. Esse foi o primeiro riff que eu toquei na minha Les Paul quando eu comprei ela há mais de 10 anos atrás, inspirado, obviamente, pelo mestre Slash. E falando em mestre Slash, lembrando que ele ofereceu esse riff pro Axl Rose quando o Guns ainda estava junto e o Sr. Axl disse não. Então, escolhas duvidosas aí do grande Axl Rose, nada contra o cara, mas recusar um riffão desse é impressionante, né? E aí o Lenny Kravitz disse, ele não quer, eu aceito de muito bom grado. Então hoje vamos falar de Always on the Run. Julgar um evento póstumamente é muito fácil, né? Mas a gente não tem como saber qual seria a recepção do fã de Guns N' Roses se ele escutasse Always on the Run, gravado pelo Axl e pelo pessoal da época, né? Claramente essa música destoa do repertório de hard rock do Guns, mesmo tendo baladas, músicas mais calmas, músicas acústicas. Eu acho que um funk rock nunca fez parte do repertório do Guns e eu até entendo a escolha do Axl de não incluir esse riff no grande setlist da banda, né? Mas é uma pena porque eu acho que ela seria um clássico mesmo assim. Mas a gente nunca vai saber o que aconteceria. Vamos falar de inglês então? My mama said that your life is a gift and my mama said there's much weight you will lift. Então aqui é o Lenny Kravitz, né, falando aí sobre a sua ascensão como rockstar e os conselhos que ele recebeu da sua mãe. E aí entra também, né, o ponto de vista de outra pessoa que não está inserido no contexto do Guns. Talvez o Axl não ia conseguir xingar ninguém fazendo um funk rock, então ele preferiu não usar esse riff. Eu não consigo ficar sem criticar o Axl, né, é difícil. Mas é curioso, assim, o ponto de vista é diferente e a gente traduz as letras e vê que o Axl tá sempre brigando com alguém, eu acho que ele não ia ter conteúdo pra conseguir fazer um funk rock e não xingar ninguém no meio da letra, né? Mas é claro que ele tem músicas que ele consegue ser mais tranquilo, mais sensível e é só uma brincadeira. Mas vamos lá falar de Lenny Kravitz, né? A minha mãe disse que a sua vida é um presente e a minha mãe disse que tem muito peso que você vai levantar, né? Então ele tá falando aí, ó, tua mãe falou que a tua estrada vai ser difícil. Justamente por ele escolher ser músico, né? Tem mais essa. E aí é muito interessante essa escolha do Lenny Kravitz, que ele inicia cada verso dizendo a minha mãe disse, né? Como se ela tivesse dado conselhos antes do filho pegar sua guitarra, suas malas e sair em busca de seu sonho de ser um rockstar, né? É bem interessante essa escolha. E ele repete, and my mama said, leave those bad boys alone, and my mama said, be home before the dawn. Então minha mãe disse, deixa esses bad boys em paz, né? Essa turminha do mal aí, não se mistura com eles, né? E aí o Lenny Kravitz foi lá e tocou com o Guns, então ele não escutou o conselho da mãe dele. And my mama said, be home before the dawn. Minha mãe disse, chega em casa antes do amanhecer. And my mama said you can be rich or poor, but my mama said you can be big or small. Então a minha mãe disse que você pode ser rico ou pobre, mas ela também me disse que você pode ser grande ou pequeno, né? Interessante essa ideia de grandeza, né? Você pode ser rico ou pobre, mas independente dessas coisas, você pode ser grande ou pequeno. Bem interessante, né? Muito mais poético do que parece. Quando a gente tem muita repetição e frases que se repetem antes de iniciar cada parte do verso, às vezes pode parecer que vai ser uma música simples, mas nessas duas frases a gente já conseguiu ver que tem bastante poesia, né? E aí ele entra no refrão onde ele diz But I'm always on the run, né? Eu estou sempre em fuga, eu estou sempre correndo, né? O always on the run é aquela conotação da banda de estrada, do andarilho, o cara que está sempre se movimentando, indo de lugar para lugar, assim. Então, always on the run é a pessoa que inquieta, que não para quieta em um lugar só e representa muito bem a vida de músico, né? E eu acho que talvez o Lenny Kravitz usou esse refrão para empatizar com o Slash, porque o apelido Slash veio de o pai de um amigo dele que dizia que o Slash estava sempre correndo, estava sempre agitado, era o cara que nunca parava quieto e por isso apelidou ele de Slash. Então é engraçado talvez o Lenny Kravitz usar um refrão onde ele diz que ele não consegue parar em lugar nenhum, ele é um andarilho, ele é um cara que se mexe de lugar para lugar. Então talvez pelo Slash ter oferecido para ele o riff, ele em contrapartida me fez essa pequena homenagem, essa pequena referência no refrão. Pode ser, né? E até mostrando, ó, eu entendo muito bem o que tu vive porque eu também vivo essa vida de músico. Bem interessante. Aí ele repete várias vezes, I'm always on the run. Aí no verso 2 ele diz My mama said that it's good to be fruitful, but my mama said don't take more than a mouthful. Aqui é interessante assim porque ele fez uma escolha que pro português não faz tanto sentido traduzindo literalmente, mas assim, minha mãe me disse que é muito bom ser produtivo, mas o produtivo para eles é o fruitful, que seria frutífero, né? Essa é a tradução literal. But my mama said don't take more than a mouthful. A minha mãe disse, não morde mais do que tu pode mastigar. Seria isso aqui, né? Don't take more than a mouthful. Não pegue mais do que uma boca cheia, mas é
próprio, o sentido próprio, né? Então o que ele tá dizendo assim, o frutífero, é por isso que ele usou fruta, que é para tu não morder mais do que tu pode mastigar. Mas a ideia seria, tu tem que ser produtivo, mas não seja ganancioso. É isso que ele está querendo dizer, né? Mas como fica meio complexo aqui, com esses ditados um pouquinho mais americanizados, esse trocadilho que ele fez do fruitful, frutífero, produtivo, com a boca cheia, seria isso que ele está dizendo, né? E na verdade, seja produtivo, mas não seja ganancioso. Então, já tem bastante coisa para traduzir em uma frase só. E aqui nessa outra parte ele continua uma dualidade bem interessante. And my mama said that it's good to be natural, and my mama said that it's good to be factual. Então tem um belo contraponto aqui, assim como tem na frase anterior, né? A minha mãe me disse que é bom ser natural. E aí, o ser natural pode ser a ideia de saúde, ser saudável, e pode ser também assim ser fiel à sua própria natureza. Então, não esconder as coisas, deixar a vida rolar, essas ideias assim de seja você mesmo, né? Seja natural, né? Não força nada. Mas, ao mesmo tempo, a mãe dele disse que é bom ser concreto, né? O factual é ser concreto, ser uma pessoa que acredita nos fatos, ou seja, não deixa a tua naturalidade tomar conta, não seja inocente em demonstrar tanto a tua naturalidade, seja também um pouco mais concreto. Então tem essa bela dualidade nos conselhos da mãe do Lenny Kravitz. E aí ele entra no refrão e diz, but I'm always on the run, né? Eu tô sempre correndo, sempre na correria. E aí ele diz antes do solo, né? Slash! Então ele já fala always on the run, tá sempre na correria, e dá um grito de slash, talvez remetendo ao apelido dele, né? E aí no verso 13 ele diz, my mama said, baby, don't ride that crazy horse. And my mama said, you must push with much force, né? Minha mãe disse, bebê, não cavalga aí nesse cavalo maluco, né? Isso aqui pode ser várias coisas, né? Pode ser a vida do músico mesmo, né? De abuso de substâncias, a fama, o sucesso, coisas que são realmente um cavalo difícil de ser domado e geralmente as pessoas acabam caindo do cavalo se elas vivem essa vida por tempo suficiente, né? And my mama said you must push with much force. E aí a minha mãe disse que você precisa empurrar com muita força, né? Então falando que essa batalha aí, ela vai ser difícil, né? Então a mãe dele sempre aí avisando sobre os perigos do mundo, mas deixando, Lenny, segue a tua aí que vai dar certo, né? And my mama said, go get all that you're after. And my mama said that love is all that matters. Aqui é bem interessante, né? Então a minha mãe disse, vai atrás de tudo aquilo que tu quer. Então ela reforçando, né? Cuidado com os perigos da estrada, mas não deixa de ir atrás no que tu quer. E a minha mãe também me disse, that love's all that matters, né? O amor é tudo que importa. Então aí a mãe dele é bem sensata, né? E aí o Lenny Kravitz diz, but I'm always on the run. Mas eu tô sempre na correria, né? Bem interessante, né? Talvez até, pode ser, ele está dizendo que ele está sempre na correria e não tem tempo de escutar todos os conselhos da mãe. Mas aí na hora de fazer essa música ele está lembrando dos conselhos, ou seja, ele deveria ter aceitado os conselhos que ela deu, mas ele está sempre com pressa, está sempre na correria, está sempre sendo um andarilho vivendo a vida de músico. Interessante. E aí no final da música ele só diz aqui umas frases que não tem muito sentido, mas ele diz What say mama you want it right now, got to hold on. Então, o que você disse, mamãe? You want it, você quer, agora mesmo, right now, got to hold on, né? Eu preciso segurar, né? Então talvez aí ele se apegando às coisas que ele conquistou e ele tá dizendo, o que você quer, né? Talvez. E aqui o mama e o want it é meio interessante, assim, porque não dá a entender que a mãe dele quer as coisas, ela só tá desejando para ele boa sorte e cuidado. Mas aí no inglês o mama tem dois sentidos, né? O mama que ele tá falando nos versos, com certeza é a mãe dele dando conselhos, mas aqui quando ele diz what say mama you want it, parece assim. O mama no inglês também pode ser uma mulher que o cara tá interessado, né? Isso era uma gíria muito antiga. O Lenny Kravitz claramente faz alusão aos anos 70, 60 e tal, quando ele cresceu, e os artistas que influenciam ele, que usavam muito essa expressão, que é quando tu tá interessado em uma mulher, tu chama ela de mama. Então tu não necessariamente pode estar falando de uma mãe quando tu usa essa expressão, o que me lembra aquela clássica música do Ozzy, Mama, I'm Coming Home, né? Mamãe, eu estou voltando pra casa, mas ele não tá voltando pra casa dos pais dele, né? Ele tá voltando pra casa da Sharon Osbourne, e então ela é a mama dele, né? Então aqui ele tá dizendo, what say mama, you want it? Então o que você me diz, mamãe? Você quer? Eu acho que aqui é mais malicioso, assim. Não é ele conversando com a própria mãe. E aí ele termina, né? Dizendo, right now, got to hold on. Então eu preciso agora mesmo, eu preciso me segurar, né? Preciso manter isso que eu conquistei. Manter a vida de músico, manter o sucesso, manter a relevância, manter a sua vida na estrada. Então é bem interessante essa escolha do Lenny Kravitz. E aí uma música que a princípio parece ser simples, e ele simplesmente listando os conselhos da mãe acaba tendo muita poesia embutida. Isso mostra a marca de um grande compositor, que não é diferente, né? Lenny Kravitz é um baita compositor, garantiu o seu sucesso e o seu lugar na indústria e na história da música. Então essa foi
Always on the Run, inaugurando, né, Lenny Kravitz no canal, nunca tinha feito um vídeo sobre ele. Quer pedir uma música pro próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Tem um entendimento melhor, ou conhece alguma coisa que eu não sei sobre essa música? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.